Nosso protagonista Mudin enfrenta o líder do esquadrão, Cheolboin, que está brincando com ele como se fosse uma criança, até desviando de um ataque no ar. Isso irrita Cheolboin, que exige que nosso protagonista lute como um homem. Mudin então se abaixa, pega sua espada de 100 kg como se não fosse nada. Quando ambos se lançam um contra o outro, Mudin rapidamente puxa sua espada de volta e atinge a lâmina de Cheolboin com tanta força que a espada dele é empurrada para trás. Aproveitando essa oportunidade, ele soca Cheolboin no rosto com tanta força que quase achata seu nariz e o manda ao chão. Os outros ficam chocados, pois ele nunca foi tão forte antes. Para entender por que nosso protagonista pode fazer isso com um líder de esquadrão, vamos voltar ao começo. Nosso protagonista, conhecido como o Demônio Divino, é um poderoso espadachim que se vê enfrentando 9 poderosos líderes de seita em uma busca por vingança. Suas incríveis e aterrorizantes habilidades com a espada permitem que ele enfrente os líderes de seita. Ele os corta com tanta precisão que todos ficam confusos sobre como ele consegue. Antes que percebam, eles se veem sendo derrotados um por um, levando-os a concluir que nosso protagonista é nada menos que um monstro. Mesmo quando aqueles que ainda estavam de pé conseguiram imobilizá-lo e empurrar uma espada através de seu coração, ele resistiu e mandou todos para o além, estampando seu nome como o Demônio Divino. Justo quando estava prestes a morrer, sua vida passou diante de seus olhos e ele sentiu a sensação de alívio por ter cumprido sua missão. Nosso protagonista se lembra de quando foi atacado por 3 crianças. Como ele era um encrenqueiro no Murim, acabou sendo salvo por seu mestre, que o treinou. Mas no final, ele viveu pela espada, matando pessoas à esquerda e à direita. Ele se pergunta se a vida é tudo o que ele fez, e nesse momento se lembra de sua falecida esposa. Os melhores momentos de sua vida foram aqueles que passou com sua esposa, mas eles foram tirados dele em lágrimas. Ele se pergunta qual é o verdadeiro significado de sua vida, e no final, fecha os olhos na morte. De repente, ele ouve gritos ao seu redor e assume que está no inferno, até que ele abre os olhos e vê um grupo irritante na sua frente falando mal dele. Nosso protagonista está totalmente confuso, pois não entende nada do que está acontecendo. Ao seu lado estão 2 crianças e o menino está defendendo seu irmão mais velho, dizendo que não podem entregar as artes marciais do clã. Quando seu irmão ainda está vivo, ele menciona que, aconteça o que acontecer, as artes marciais devem permanecer em seu clã, o clã Flame Hua. Enquanto nosso protagonista ainda questiona o que está acontecendo, o líder da oposição sugere que façam um acordo para remover todas as suas preocupações. Ele chama nosso protagonista de Hua Mudin e lhe diz que está pronto para oferecer dinheiro, já que seu clã está completamente pobre. Em troca, Mudin apostará as artes marciais de seu clã, mas eles vão duelar por isso. O vencedor do duelo então leva tudo. O menino fica chocado ao ouvir isso, já que seu irmão mais velho, nosso protagonista, é totalmente inútil quando se trata de artes marciais. Nosso protagonista está cansado de todo o barulho e é forçado a perguntar ao grupo quem diabos é Mudin, quando ele percebe que é completamente outra pessoa. Seus chamados mais novos ficam confusos quando ele diz isso e o encaram como se fosse algum tipo de louco. Até mesmo seu rival é forçado a perguntar o que ele disse e ele revela que é conhecido como o Demônio Divino. Mas isso apenas o faz rir e ele sugere que Mudin o chame de Rei do Submundo em vez disso. Aparentemente seu rival irritante é Cheondobo e ele é o segundo filho do grupo de comerciantes Cheonghua. Os irmãos de Mudin estão irritados porque sua loucura já está saindo do controle, razão pela qual ele está falando besteira. Até mesmo o mestre do grupo de comerciantes Cheonghua, Bu Choyon, zombam do clã dizendo que seu clã já está acabado, já que o filho mais velho está em um estado mental ruim. Mudin permanece em silêncio enquanto tenta entender o que realmente está acontecendo. Como ele não está dizendo nada, Dobo assume que ele aceitou o duelo e informa que o duelo será realizado no pavilhão Byong no próximo mês. Dobo lembra Mudin de que eles fizeram um acordo sobre o código das artes marciais e ele não pode quebrá-lo, pois haverá consequências por isso. Depois que o grupo se vai, os supostos irmãos de Mudin se voltam para ele, perguntando o que ele planeja fazer, já que o forçaram a um duelo. O que torna tudo pior é que Mudin nunca havia empunhado uma espada antes. Mudin ri alto ao ouvir isso, pois sabe que a esgrima é tudo o que ele vive e respira. Ele tenta acessar sua energia interior para acumular aura, mas de repente percebe que ela se foi, totalmente desaparecida, sem um pingo dela restante. A frustração se instala quando ele também percebe que seu corpo está muito frágil e fraco. Sua irmã desaba em lágrimas, implorando para que Mudin recupere o juízo. A garotinha diz a Mudin que ele é um lixo e também o chama de tolo por ter sido pisoteado pelo grupo de mercadores. Seu irmão a repreende por falar mal do irmão e sugere que ela se desculpe, mas ela se recusa. Ela culpa Mudin pela morte dos pais e sai correndo em lágrimas. Depois de dizer isso, o garotinho pede desculpas em nome da irmã, dizendo que ela às vezes se perde na raiva. E após dizer isso, ele também vai embora. Mudin está completamente confuso, pois não consegue acreditar que até mesmo crianças agora o odeiam e o chamam de louco. Mudin está confuso e sabe que a última coisa que lembra é ter cortado os líderes da seita sem misericórdia. Mudin acredita que deveria ter morrido em paz, mas de repente se encontra em um corpo estranho. Ele cai no chão em frustração, perguntando quem são aquelas crianças. Nesse momento, um cara esquisito que é seu assistente vem correndo até ele, perguntando por que ele saiu com seu corpo frágil.
Ele afirma que estava preocupado com ele, mas Mudin simplesmente pergunta quem ele é, pois claramente não o conhece. O cara Maseok fica surpreso ao ouvir isso, e assume que Mudin está sofrendo de outra convulsão devido à loucura que o afeta. Como acredita que Mudin está realmente sofrendo de amnésia, ele decide contar sua história. Aparentemente, Huamudin foi uma vez uma criança talentosa e respeitável que várias seitas ortodoxas queriam como discípulo, e aos 23 anos, ele se tornou o líder do clã. Seok está cansado de contar a história para Mudin, pois já a repetiu mais de 6.000 vezes. Mudin não acha que foi uma criança promissora, porque seu núcleo de energia é claramente uma porcaria. Além disso, ele quer saber sobre a loucura da qual todos estão falando. Seok então decide contar isso também. Há 17 anos, Mudin e Dobo tiveram um duelo não oficial onde prometeram não usar energia interna. Mudin tinha 6 anos e Dobo 9 na época do duelo. Dobo concordou com isso e a luta entre os dois garotos começou, mas, à medida que a luta progredia, Dobo quebrou o acordo e atingiu Mudin com um soco imbuído de energia interna. Mudin fica desapontado com isso e pergunta a Dobo por que ele usou as técnicas do punho das 7 feridas quando claramente prometeram não fazer nada além de trocar socos. Dobo zombou de Mudin, dizendo que a técnica foi passada pela seita Kongdong e aparentemente os efeitos colaterais não são brincadeira. Aparentemente Dobo atestou em seu irmão mais velho, que estava se achando, e a técnica o deixou acamado. Como ele ficou feliz com o resultado, Dobo estava animado para ver como seria o resultado contra Mudin. Basicamente, Mudin agora é chamado de louco, porque acreditam que sua condição é resultado do efeito colateral do soco do punho das 7 feridas. Mudin está furioso por Dobo ter o tornado inútil, mas de repente solicita um duelo. Mudin então pergunta a Seok como lidaram com Dobo depois que ele o tornou inútil. Seok menciona que o pai de Mudin foi quem deu o veredito final. Embora Dobo fosse seu primo, ele também era filho do grupo de mercadores Cheonghua, considerado um dos 10 melhores nas planícies centrais. Embora Dobo tenha feito algo terrível, o pai de Mudin apenas o advertiu. Mudin não consegue acreditar quão inútil é o homem por ter perdoado alguém que tornou seu filho incapaz. Mudin conclui que o clã é um lixo total e pergunta a Seok onde estão seus pais. Seok menciona que a condição de Mudin piorou progressivamente, o que levou seu pai a contrair dívidas enquanto procurava maneiras de curar sua doença. 9 anos atrás, a doença de sua mãe realmente piorou muito, e ela faleceu por causa disso. 3 anos depois, seu pai se juntou à mãe no além. Mudin basicamente se tornou o filho que matou seus pais e arruinou o clã. Por causa disso, a reputação do clã foi destruída, e seus irmãos se encontraram em uma situação difícil. Tudo o que restou da família são dívidas, 2 leais vassalos e apenas alguns artistas marciais. Ele também tem seu irmão mais novo, Hua Dojin, e sua irmã, Hua Soyeon. Mudin finalmente percebe por que sua irmã Soyeon disse que ele é o culpado pelo que aconteceu com seus pais. Naquela noite, Mudin revisou os livros de história deixados pelo proprietário original do corpo e aprendeu algumas coisas com eles. Ele percebeu que se passaram 30 anos desde que derrotou as 9 seitas, e agora habita o corpo de um louco sem núcleo de energia. Como nosso protagonista não carrega arrependimentos de sua vida passada, ele decide viver de acordo com Mudin e ajudar as crianças indefesas. No entanto, ele sabe que o grupo mercantil Chunghwa será um grande problema para ele. Eles foram basicamente os responsáveis por tornar o corpo inútil, e também destruíram o clã. A primeira coisa em sua lista é planejar o duelo que terá contra Dobo, que será no mês seguinte. Como o corpo é um lixo, ele percebe que precisa reconstruir seu corpo desde o início. Ele se senta para meditar e começa tudo de novo como um iniciante. Ele se lembra que em sua vida anterior, a primeira vez que quis tentar a cultivação foi difícil para ele. No entanto, as coisas parecem estar indo bem com o corpo atual graças à incrível aptidão marcial inata do corpo. Mudin acessa a energia insana do corpo e tenta explorá-la ao máximo, deixando uma luz dourada brilhando em seu quarto. Momentaneamente, Seok e os vassalos ouvem seu grito e luta de onde estão, fazendo-os correr para seu quarto. Eles o encontram no chão e um dos vassalos brinca dizendo que ele está morto. Ele verifica o pulso de Mudin e percebe que está mais forte do que antes, mas Mudin de repente o agarra, perguntando por que seu corpo está sofrendo uma dor imensurável só porque tentou formar um núcleo de energia. O vassalo fica confuso com isso, e Mudin repete, dizendo que quer saber se seu corpo tem alguma constituição especial. O vassalo então revela que sua constituição é o corpo marcial celestial. Aparentemente, é uma constituição heróica rara escolhida pelos céus. Mudin é atingido por outra onda de dor, e finalmente percebe que a constituição do corpo é exatamente o oposto das artes demoníacas. Basicamente, um corpo de pura energia reta sofrerá dor intensa ao tentar praticar artes demoníacas. Mudin grita de dor, perguntando por que recebeu um corpo amaldiçoado com uma constituição tão diferente entre todas as constituições disponíveis. Ele conclui que as coisas estão realmente ruins para ele, porque o duelo é em apenas um mês. Enquanto se deita em dor, pergunta a Seok quem são os dois homens. Seok revela que o Homem de Verde é o chefe de administração do Baek Shin e o Homem de Vermelho é um ancião, Jo Hwanbong.
No momento em que ouve o nome Joe, ele se lembra de algo de sua vida passada, mas a dor que está sentindo é demais, e ele acaba desmaiando. 3 dias depois, Mudin finalmente se levanta de onde estava deitado, mas Sokka está preocupado que ele não esteja descansando o suficiente. Mudin menciona que está cansado de ficar deitado, já que tem um duelo se aproximando, e pede a Sokka que lhe traga espadas. Sokka consegue se segurar para não rir ao ouvir isso, porque o clã ainda está tentando conseguir o que comer, e Mudin está pedindo espadas. Mudin é forçado a perguntar se não há dinheiro na família, e Sokka menciona que atualmente estão pegando empréstimos de uma seita não ortodoxa chamada Seita Bungle. Como a seita opera com uma taxa de juros muito alta, eles se encontram em uma grande dívida. Finalmente, Mudin percebe que para ajudar o clã, ele precisa resolver primeiro a questão do dinheiro. No entanto, Mudin não acha que pegar mais empréstimos vai prejudicá-lo, já que eles já estão afundados em dívidas. Seok está preocupado com isso, mas Mudin diz para ele calar a boca e escrever uma carta para os dois anciãos, porque ele vai dar uma volta. Quando os anciãos souberam disso, ficaram preocupados com o fato de Mudin ter ido para a perigosa Seita Bungle. Momentaneamente, Mudin e Seok chegam à entrada da Seita Bungle. Mudin diz ao grande segurança para informar seu chefe que ele gostaria de vê-lo. O cara Kang No-ho não está ali para brincar e diz a Mudin para entrar no prédio se ele está lá para apostar. Mudin insiste que Kang o leve até seu chefe, mas isso começa a irritar Kang. Sokka rapidamente intervém, pedindo a Kang que se acalme, pois Mudin não está bem da cabeça. A tensão entre os dois continua a aumentar até que o vice-mestre Majumbo da seita aparece, exigindo saber qual é o problema. Kang então diz a seu chefe que Mudin está tentando se encontrar com o chefe deles. Ma pergunta a ele por que gostaria de encontrar o chefe, e Mudin diz que gostaria de mais empréstimos. Ma então diz a Mudin que ele não precisa ver o líder para conseguir um empréstimo, e o convida a entrar no prédio. Mudin e Sokka logo se veem indo mais fundo na mansão, atravessando uma ponte de madeira enquanto são escoltados por espadachins armados. Sokka está preocupado com tudo isso, e diz a Mudin que ainda tem a chance de voltar antes que seja tarde demais. Mudin discorda, dizendo que já chegaram longe demais. Seok então lhe conta que havia uma vovó que viu o líder da seita lutando, e parece que o líder é bastante poderoso, pois superou seu oponente em segundos. Aparentemente, o líder é um artista marcial que aprendeu uma técnica de assassinato poderosa. Mudin questiona o motivo de Seok estar lhe contando isso quando Ma intervém, dizendo que Seok é mais conhecedor porque percebeu isso rapidamente. No entanto, já é tarde demais para eles, pois chegaram a uma parte mais profunda da caverna, e antes que os dois percebam, se veem cercados por espadachins armados. Mudin está desapontado e pergunta a Ma se esse era seu plano desde o início. Ma confirma e diz que o levou intencionalmente para dentro porque obviamente não pode tocá-lo em público. No entanto, ele não está pronto para dar a ele a mesma liberdade que deu a seus pais. Seok não discute com o grupo, mas implora para que deixem seu mestre viver. Mudin, por outro lado, fica irritado quando Ma menciona seus pais, pois ele claramente não tem pais, até que de repente percebe que agora está em outro corpo. Com tudo pronto, Ma ordena a seus homens que ensinem uma lição a Mudin. Um deles, que está muito ansioso para cumprir a ordem, vai atrás de Mudin e lhe dá um soco. Seok quase desmaia de medo ao ver o soco vindo em sua direção. Surpreendentemente, Mudin bloqueia o soco do cara, quebrando seus ossos por dentro. O cara grita de dor e cai no chão, alegando que Mudin usou algum tipo de truque barato contra ele. Mudin provoca, dizendo que ele na verdade tem ossos frágeis em comparação com seu tamanho. Mudin percebe que precisa fazer as coisas sem usar seu poder puro, mas está irritado que seus homens estejam perdendo tempo e ordena que acabem com Mudin. Um dos espadachins avança em sua direção com a espada, mas Mudin facilmente desvia do golpe e percebe que precisa continuar se movendo, já que não pode igualar o poder do cara. Usando seu corpo flexível, ele consegue desviar e dar uma cabeçada que destrói o rosto do cara. O sujeito cai gritando de dor enquanto seu colega assume o lugar dele e tenta cortar Mudin, mas Mudin desvia do golpe. O atacante tenta outro golpe, mas Mudin salta para trás antes de dar um chute que o derruba. Antes que os homens armados percebam o que está acontecendo, se veem sendo brincados, e em pouco tempo caem de joelhos no chão. De longe, Seok grita para ter certeza de que seu mestre está seguro, mas... Mudin o chama de cabeça oca enquanto menciona que está bem. Sokka está completamente impressionado, forçando-o a perguntar a Mudin onde ele aprendeu as habilidades de artes marciais que está usando. Mudin então diz ao cara que o que ele está testemunhando não são artes marciais, mas algo que ele aprendeu nas ruas. Sokka fica chocado ao ouvir isso, já que não se lembra de Mudin passando tempo nas ruas. Ma elogia Mudin por ter conseguido derrotar seus homens, mas imediatamente lança sua moeda em direção a Mudin com uma força poderosa. A moeda passa raspando a cabeça de Mudin, mas ele consegue sentir a pressão da moeda o atingindo. Ma então, com raiva, diz a seus homens para saírem porque ele cuidará de Mudin pessoalmente. Mudin fica surpreso ao enfrentar tanta hostilidade quando tudo o que quer é falar com o chefe deles. Ma responde com raiva que seu chefe não é alguém que um sujeito lixo como Mudin pode encontrar.
Ma saca sua espada com raiva e avança em direção a Mudin, pronto para derrotá-lo. Em uma reviravolta surpreendente, Mudin bloqueia o golpe poderoso com um par de hashes. Ma fica chocado ao ver isso, mas ele não sabe que isso é tudo o que Mudin conseguiu, já que não tem dinheiro para uma espada. Mudin e Ma continuam trocando golpes, mas Mudin se mantém firme com algumas excelentes habilidades marciais. Antes que Ma perceba, ele encontra sua mão perfurada por um dos hashes. Ma não consegue acreditar que Mudin conseguiu encontrar uma abertura, mesmo tentando o seu melhor para cortá-lo. Enquanto Ma luta, Mudin se diverte dizendo a Ma que ele pode se arrepender se decidir subestimar os hashes. Antes que Ma perceba, ele se vê lutando contra os hashes, ficando surpreso porque acreditava que Mudin era apenas um fraco que não conseguia usar Chi. Ma se pergunta como Mudin conseguiu alcançar um estado tão aterrorizante em tão pouco tempo, mas não quer acreditar que Mudin é a mesma pessoa que ele conhece. Mudin continua perfurando seu corpo com os hashes enquanto diz a ele que suas habilidades são terríveis. Ma se recusa a perder para um par de hashes e salta no ar, mirando para acabar com Mudin com seu golpe final. Com a aparência ameaçadora que tem no ar, Mudin não parece estar com medo nem um pouco. Ele facilmente desvia do ataque de Ma, deixando-o completamente exposto. Ma se pergunta por que Mudin teria um poder oculto sem que ele soubesse. Mudin desferiu um poderoso soco em seu corpo que destrói completamente qualquer orgulho que ele ainda tenha com medo. Agora exalando pelo corpo de Ma, Mudin repete que tudo o que quer é ficar sozinho. Mas desta vez ele diz isso com um rosto muito mortal e aterrorizante. Momentaneamente, Ma finalmente decide se sentar com Mudin após levar uma surra. Seus guardas também se encontram se curvando para Mudin enquanto Ma conversa com ele. Ma então pede a Mudin que lhe diga o que ele quer saber. Mudin pergunta a Ma por que seu clã está emprestando dinheiro para sua família sem garantia, pois ele pode sentir uma intenção maliciosa em todo o acordo. Ma afirma que eles não têm intenção maliciosa e que Mudin está apenas pensando demais. Mudin não acredita nisso nem um pouco, pois pode sentir o medo de Ma de onde está sentado. Mudin então decide perguntar novamente, mas desta vez o insta a pensar cuidadosamente se não quiser ser punido. Percebendo que Mudin não está brincando, Ma finalmente revela que receberam ordens do grupo de comerciantes Cheonghua. Mudin não fica surpreso ao ouvir isso, porque sabe que o grupo estava envolvido de alguma forma. Ele então pergunta a Ma que tipo de acordo eles fizeram com o grupo Cheonghua. Ma hesita em falar, mas Mudin rapidamente o avisa que se ele morrer defendendo o grupo de comerciantes, não fará falta. Ma tira alguma sabedoria do que Mudin disse e revela que o grupo de comerciantes ordenou que eles emprestassem ao clã de Mudin qualquer quantia de dinheiro que quisessem, mas com um juro absurdo. Em troca de fazer o clã Hua cair, a seita Banco ficará com as terras Hua, depois que forem expulsos do tabuleiro de xadrez. Mudin finalmente percebe que a terra da família era a garantia o tempo todo. Mudin então pergunta a Ma quanto 300 moedas de ouro que ele quer emprestar vão totalizar em um ano de acordo com o contrato. Ma revela que as 300 moedas de ouro equivaleriam a 5.000 moedas de ouro em pagamento. Mudin fica desgostado com isso, mas na verdade não se importa e aceita o acordo com uma expressão mais séria. Ele pergunta a Ma quem os ajuda a limpar suas bagunças. Ma então menciona que um deles é a seita Céu do Quatro Céus Marciais, uma aliança de seitas não ortodoxas. Mudin se surpreende ao ouvir isso, e Sokka menciona que é uma nova aliança. Mudin fica irritado com os Quatro Céus Marciais e até chega a chamar de uma palavra ofensiva. Seok acredita que a loucura de seu mestre está em jogo, pois nunca o viu encontrar a aliança no passado, mas ele está literalmente xingando-os. Mudin então diz a Sokka que não precisa se preocupar com isso, pois não está a fim de explicar. Mudin já está ficando cansado de esperar, forçando-o a perguntar sobre o sujeito que foi buscar o dinheiro. O sujeito logo chega com uma caixa cheia das 300 moedas de ouro que ele precisa. Os olhos de Mudin se iluminam de felicidade ao ver isso, e ele assume que deve ser o suficiente. Ele diz a Sokka que é hora de eles saírem, mas Sokka ainda está cético sobre toda essa questão de empréstimo. Mudin simplesmente lhe diz para calar a boca e pegar o dinheiro para que possam ir embora. Mas seus guardas escoltam Mudin até a entrada quando ele está prestes a sair. Mudin então lhe pede para anotar a data em seu livro de registro e promete quitar todas as dívidas do clã assim que terminar seus negócios com o grupo de comerciantes Cheonghua. Além disso, Mudin avisa Ma sobre pegar dinheiro dos comuns, e a falha em aderir a isso levará a punições severas. Ma reconhece a ordem, mas por dentro está irritado e mal pode esperar para ver Mudin se dar mal momentaneamente. Só que Mudin chegam em casa e são recebidos pelos dois anciãos. Eles imediatamente ficam preocupados ao ver sangue nas roupas de Mudin, mas ele os assegura que não é seu. Eles perguntam o que aconteceu na seita, e ele diz que simplesmente foi pegar dinheiro emprestado. Mudin afirma que o clã precisa de dinheiro porque precisa alimentar seus guerreiros para evitar que o pouco que resta fuja. Os anciãos não querem acreditar que foi a seita que emprestou o dinheiro a Mudin e assumem que ele o roubou. Mudin diz aos anciãos que a seita tem tudo documentado em seu livro de registro, de acordo com o que ele lhes contou.
Mudin então diz ao ancião que tudo o que precisa deles é que cuidem de seus irmãos e se certifiquem de que estejam bem alimentados e vestidos. Depois de dar suas instruções, ele simplesmente lhes deseja boa sorte antes de se afastar. Mudin então visita o memorial de seus pais, mas como não teve pais em sua vida passada, não tem ideia do que dizer. Ele finalmente abre a boca para lhes contar que a questão do dinheiro foi resolvida e também promete cuidar de seus irmãos e servos, e com isso o incentiva a descansar na vida após a morte. Ele também os assegura que vai dar uma surra em Dobo por desafiá-lo para um duelo. Sem que ele saiba, está sendo observado por Soyeon e Do-jun, e as crianças parecem absolutamente impressionadas. Mais tarde, Mudin pediu 3 espadas que pesam 50 kg, 80 kg e 110 kg, respectivamente. Os servos que trouxeram as espadas quase quebraram as costas ao fazê-lo, mas Mudin está apenas feliz que suas espadas finalmente chegaram. Sokka é forçado a perguntar o que ele planeja fazer com espadas tão pesadas, e Mudin sorri, dizendo que planeja fazer o que todo mundo faz com uma espada, que é obviamente balançá-la. Mudin animadamente pega a espada de 50 quilos e planeja começar com ela. No entanto, seu sorriso logo desaparece quando percebe que a espada é pesada demais para ele levantar. Ele conclui que o corpo não passa de lixo. No entanto, ele não está pronto para desistir. Mesmo assim, percebe que pode levantá-la um pouco se usar as 2 mãos. Mudin vê Sokka olhando para ele com desgosto e o pressiona a se apressar em preparar sua refeição. Ele o lembra de adicionar bastante carne à sua comida e Sokka se afasta desanimado. Preocupado, Mudin se senta com a espada pensando que tem apenas 2 semanas para treinar intensamente antes do duelo e a constituição de seu corpo, que é o corpo marcial celestial, é o total oposto das artes demoníacas que seu mestre lhe ensinou. Ele percebe que a única solução que tem é aprender a arte marcial do amigo de seu mestre, as 9 espadas inigualáveis. Recusando-se a desistir, ele começa a brandir a espada com força dentro de casa. Enquanto isso, Dobo recebeu a informação de que Mudin lidou com os meninos Bongo de forma tão severa que eles não conseguirão se mover por 2 semanas. Dobo fica surpreso ao ouvir isso, já que Mudin não possui um núcleo de energia para ter conseguido. Dobo sorri maliciosamente enquanto pensa em preparar algo sinistro antes da luta. Dobo também está animado para ver o que Mudin tem escondido dentro de si. Quando finalmente se enfrentam no duelo, momentaneamente, Mudin começa a treinar seu corpo da maneira mais difícil possível. Ele percebe que deve ser capaz de levar o corpo ao seu limite, já que é um corpo abençoado pelos céus. Durante o treinamento, Seok está sempre preparando o que quer que precise. Ele acredita que com os preparativos, finalmente terá a chance de começar seu treinamento de forma completa. Ele pega a espada de 50 quilos e começa a balançá-la enquanto se lembra do que seu antigo mestre lhe disse. Após experimentar a primeira forma, Mudin não perde tempo e avança para a segunda forma. Ele se lembra do que seu mestre lhe disse, que não importa qual arma enfrente, ele sairá vitorioso. À medida que o treinamento avança, ele percebe que já está se sentindo sobrecarregado, mas entende que precisa suportar. Em pouco tempo, ele se vê empunhando a espada confortavelmente e até pulando pela sala como se a espada não fosse pesada. Momentaneamente, ele passa para a terceira forma, tentando também controlar seu Chi para se tornar o mais poderoso possível. Para ajudá-lo em seu treinamento, ele tem uma série de itens de treino já preparados para simular como seria uma batalha real. Seu primeiro oponente foi uma bola dura, que ele conseguiu desviar por algum tempo antes de ser atingido por trás. Depois disso, ele enfrenta bambus espinhosos, e usando a 4ª forma da espada, corta os bambus. Aparentemente, sua habilidade com a espada pode parecer simples, mas é bastante perigosa, pois pode cortar uma infinidade de coisas. Mesmo com todo o seu esforço, ele não conseguiu acertar troncos que voavam em sua direção com sua 4ª forma, forçando-o a avançar para a 5ª forma. Desta vez, ele os corta todos com sua poderosa 5ª forma. Com o poder de sua espada, ele está confiante de que nada pode detê-lo, e que números não significam nada. Após passar pelos troncos, ele enfrenta velas colocadas em bambus, e para isso, ele utiliza sua 6ª forma. Ele balança sua espada com tanta força que apagou todas as velas de uma vez. Uma vez superado isso, ele percebe que sua próxima parada é do lado de fora da casa, onde pode usar sua 7ª forma. Usando sua poderosa 7ª forma, ele escala mais uma vez. Em pouco tempo, ele alcança a 9ª forma, determinado de que não há nada que sua espada não possa cortar. Ele finalmente atinge o estágio máximo para a espada e Mudin desaba no chão em alívio, mas ao mesmo tempo, ele não está totalmente irritado porque não consegue replicar sua forma final de sua vida anterior. Ele se lembra de ter recebido ensinamentos de seu professor quando era mais jovem, mas no início nunca levou a sério os ensinamentos de seu mestre. Ele acredita que o amigo de seu mestre estava apenas brincando ao falar sobre feitos impossíveis de cortar tudo com uma espada. Seu mestre admite que pode parecer loucura, mas ele não está disposto a deixar que as artes marciais de seu amigo morram. Como não conseguiu herdá-las adequadamente, ele quer que Mudin o faça em seu lugar. Seu mestre deixou claro que seu falecido amigo era o único espadachim que poderia enfrentar suas habilidades de igual para igual. Para tornar as coisas mais interessantes, ele não tinha Chi, mas o mestre de Mudin diz que há a possibilidade de que ele estivesse usando artes de movimento, porque aqueles em sua seita não conseguiram aprendê-las adequadamente. Ele decidiu ensinar ao mestre de Mudin na tentativa de transmiti-las a alguém que fosse digno. Após ouvir isso, Mudin ri alto para zombar das artes.
mas seu mestre lhe dá um tapa na cabeça tão forte que quase esmaga seu crânio. Ele diz a Mudin que ele deve seguir qualquer instrução que lhe der, e Mudin não tem escolha a não ser aceitar os desejos de seu mestre. Seu mestre lhe disse que se ele executasse a arte da espada 1000 vezes, seu corpo mudaria. Mas se ele a executasse 100.000 vezes, seu Ki começaria a entrar em sua espada. Basicamente, balançá-la 1 milhão de vezes o tornaria invencível até mesmo para os espadachins mais poderosos. Mudin ficou impressionado com isso, pois levaria 3 anos para completar o ciclo se ele balançasse sua espada 1000 vezes por dia. Isso deixou Mudin perguntando a seu mestre se seu amigo realmente igualava sua habilidade, mas ele diz que não tem ideia. No entanto, ele tem certeza de que um deles teria morrido se tivessem se esforçado ao máximo. Por causa disso, Mudin ficou curioso sobre que tipo de homem era o amigo de seu mestre. Mudin finalmente acorda de diferentes tapas sonoros de Seok Mook. Mudin percebe que ainda tem um longo caminho a percorrer, pois desmaiou logo após praticar o movimento uma vez e está longe de 1000. No entanto, ele precisa comer porque já está tarde, e quando olha para o prato de comida à sua frente, percebe que é carne de porco. Ele fica desapontado e diz a Soke para trazer carne de porco da próxima vez, já que é o mais fácil para ajudar a ganhar massa. Ele avisa Seok que ele pode usar o dinheiro que pegaram emprestado do clã Bango, pois ele pode facilmente pegar mais. Mais tarde, ele diz a Seok que seu plano é continuar comendo carne bovina durante todo o tempo em que lutar contra Dobo. Soke então pergunta a Mudin quando ele aprendeu as artes marciais que conhece, porque ele tem certeza de que Mudin não sabia artes marciais antes. Como Mudin já contou a seus irmãos, ele percebe que contar a Sokka também não é uma má ideia. Mudin então revela que não é o verdadeiro Mudin, pois sua verdadeira identidade é o demônio divino. Só que assume que Mudin está brincando e falando algumas bobagens de fantasia. Só que diz que está apenas preocupado que Mudin vai perder suas memórias e simplesmente desaparecer um dia. Mas Mudin o agarra, garantindo que não vai deixar o clã até que ele se torne o maior clã de toda Sichuan, afinal. Mudin não tem escolha, pois não tem mais nada para fazer. Seok provoca seu mestre, dizendo que ele está falando besteira, mas isso lhe rende um doloroso tapa na cabeça. Assim que terminam de conversar, Mudin diz a Sokka que ele está livre para ir, e Sokka faz como lhe foi dito. Enquanto isso, os dois anciãos do clã estão tentando fugir com as crianças antes do duelo, pois acreditam que Dobo vai matar Mudin, tornando o clã vulnerável. Pouco depois, Mudin treinou tanto que agora consegue carregar a espada de 70 kg com apenas um braço. No entanto, sua técnica continua instável e ele só tem uma semana até o duelo. Ele está suando na sala de treinamento quando as crianças entram para ver como ele está. Mudin os incentiva a sair porque é perigoso para eles estarem ali. As crianças dizem a Mudin que estão apenas preocupadas com ele, pois o viram se esforçar ao máximo nos últimos dias. Soyeon está preocupada que Mudin esteja fazendo tudo isso por causa do que ela disse, mas ela o informa que nunca quis dizer isso, pois estava apenas brava. Olhando para as duas crianças, nosso protagonista se lembra dos irmãos de sua amada de sua vida passada. Mudin acaricia a cabeça deles, dizendo que não tem nada com que se preocupar. As duas crianças começam a imitar Mudin, enquanto elogiam como sua postura era ótima. A maneira como os dois discutem sobre quem está errado ou certo faz com que ele se lembre de quando treinou com seu mestre e teve dificuldades. De repente, ele percebe que a coisa mais importante com a espada Peerless Nine é a técnica de respiração. Percebendo isso, Mudin diz às crianças que ele vai vencer, não importa o que aconteça, e as incentiva a voltar para o quarto. As crianças estão preocupadas, mas assumem que tudo ficará bem. Uma vez sozinho, Mudin começa a técnica de respiração, enquanto balança sua espada com força. Com a ajuda da técnica de respiração, ele consegue usar toda a sua energia interna acumulada de uma só vez. Antes que perceba, ele já compreende a ideia das artes do movimento, que é uma arte Chi onde se acumula energia interna através do movimento. Basicamente, as artes do movimento são consideradas artes marciais de baixo nível, razão pela qual as pessoas não pensam muito nelas. Usando a técnica de respiração, Mudin consegue balançar a espada com muito mais facilidade, dando-lhe o que é necessário para derrubar uma estátua. Enquanto isso, Chohanbong é visto conversando com Seok sobre a mudança repentina de Mudin. Só que tenta atribuir a saúde repentina de Mudin à única sessão de Wudang pela qual ele passou, mas Jo não é tolo. Ele diz a Seok para se certificar de que relatará quaisquer mudanças que encontrar a ele. Só que se dirige ao local onde seu mestre está treinando, apenas para encontrá-lo de cabeça para baixo. Ele tenta avisá-lo de que sua comida está pronta, mas Mudin está desapontado, dizendo que a sala de treinamento é muito pequena para ele treinar. Por causa disso, Mudin diz que começará a usar o salão de treinamento. Mudin se dirige ao grande salão de treinamento, apenas para encontrar outros guerreiros treinando lá. E todos eles estão de olho nele. Seok diz aos outros guerreiros que ele terá que treinar sozinho e sugere que todos se retirem. Ele os incentiva a usar outro salão de treinamento, mas os guerreiros ficam se perguntando por que um cara quase morto está dando instruções a eles. Eles acreditam que Mudin não é um verdadeiro artista marcial só porque tem uma espada. Mudin percebe as diferenças no humor deles e comenta sobre isso. Os outros guerreiros querem se opor a Mudin, mas o líder da equipe, Cheolboin,
diz a seus homens para deixarem o salão, pois o jovem mestre Cheo acredita que Mudin perdeu a cabeça novamente. Nesse momento, Mudin para Cheo, informando-o de que ele deveria ser homem e falar diretamente com ele. Cheo então se vira e Mudin sugere que eles lutem, já que são espadachins. Cheo diz que não faria isso porque Mudin é o futuro líder do clã. Mudin então diz a Cheo para continuar sendo um covarde e não mostrar seu rosto, já que sabe que não pode cumprir sua palavra. Isso é o suficiente para fazer Cheo desembainhar sua espada, pronto para enfrentar Mudin. A luta começa e Mudin imediatamente enfia sua espada no chão antes de saltar em direção a Cheo. Em um movimento audacioso, ele chega até Cheo e empurra sua cabeça antes que ele possa reagir. Os guerreiros estão genuinamente confusos, pois nunca viram um duelo sem espada antes. Mudin continua brincando com Cheo, movendo-se rapidamente enquanto Cheo luta com todas as suas forças. Cheo logo fica frustrado e diz a Mudin para lutar como um homem e parar de evitar seus ataques. Mudin finalmente concorda em levá-lo a sério um pouco, pegando sua espada, mas Cheo não perde tempo falando que Mudin é o culpado por tudo o que aconteceu com o clã. Como Mudin é a causa dos problemas, Cheo não acha que ele merece aprender artes marciais. Cheo avança em direção a Mudin, mas ele o encontra no meio do caminho com a nona forma de sua técnica de espada inigualável, abalando sua energia interna. Mudin não dá a Cheo nenhum espaço para respirar ao desferir um soco devastador em seu rosto. Cheo é lançado ao chão com sangue jorrando por toda parte, enquanto Mudin lhe diz que as coisas estão prestes a ser diferentes. Ao cair no chão, Cheo finalmente percebe a amarga verdade de que Mudin mudou completamente. Ele pode sentir a determinação queimando do corpo de Mudin. Diferente de antes, Cheo atinge o chão, chocando Seok e os outros guerreiros que assistem ao duelo. Os guerreiros correm para verificar seu chefe, que está deitado, totalmente desmaiado. Mudin se posiciona como um verdadeiro vencedor enquanto pergunta a Cheo se ele tem algum problema em relação à sua vitória. Um dos guerreiros grita para Mudin, dizendo que ele usou um movimento covarde. Cheo se recompõe e grita para o cara calar a boca antes de admitir que realmente perdeu. Cheo presta respeito a Mudin enquanto lhe diz que realmente aprendeu com ele. Mudin reconhece seu respeito e diz que ele está livre para ir embora. Enquanto os guerreiros saem do salão, Mudin diz a Seok para se juntar a eles, já que ele realmente quer ficar sozinho. O guerreiro magoado continua reclamando e acredita que Cheo foi fácil com Mudin, mas ele o informa que não foi, pois estava planejando deixá-lo meio morto. O cara não quer acreditar nisso, mas Cheo o avisa que está falando sério. Cheo diz que não conhece toda a história, mas é evidente que seu jovem mestre melhorou exponencialmente. Só que, por outro lado, também se pergunta quando Mudin mudou tanto, mas ao mesmo tempo, está grato por ele realmente ter mudado. Naquela noite, os dois anciãos têm uma reunião sobre o duelo que se aproxima. Os dois estão no clã há mais de 36 anos e têm sido leais desde então. Eles falam sobre como o Imperador da Chama era incrível em seus dias mais jovens. Ele era um jovem competente que exibia artes marciais de tal forma que até o poderoso clã Tang teve que admitir que ele era único. Basicamente, os anciãos estavam hipnotizados por sua força, e ambos juraram lealdade a ele. Zou acredita que estão tentando quebrar a lealdade, mas Dio discorda, dizendo que eles só precisam resolver o problema da linhagem. Dio diz que eles têm cuidado de Mudin por 17 anos, mas o clã tem estado em declínio desde então. Os dois acreditam que já fizeram o suficiente e que não há como o Imperador da Chama culpá-los uma vez que cheguem ao além. Basicamente, eles reuniram o dinheiro que precisam para se realocar e, além disso, alguns artistas marciais para ajudá-los. Du então diz a Joe que ele deve sair primeiro enquanto fica para cuidar de Mudin mais um pouco. Aparentemente, o mestre marcial da seita Kongdong contratado pelos Cheonghua seria a testemunha do duelo. Joe fica surpreso ao ouvir isso, já que tudo aponta para a trapaça. O grupo de mercadores é basicamente um bando de vilões que se certificarão de que não reste nada do clã Hua. Du diz a Joe para levar as crianças e esperar por ele no local prometido, embora isso vá ser um grande choque para as crianças mais tarde. Mudin percebe que a quantidade de carne que está recebendo está diminuindo, levando-o a perguntar a Sok por que isso está acontecendo. Sok então revela que o mordomo está dando a ele pouco dinheiro e mesmo que Mudin esteja irritado com toda a situação, ele deixa isso de lado para mostrar a Mudin sua roupa legal. Suk destrói sua bela imaginação, dizendo que ele parecia melhor quando estava todo enfaixado. Quando chega a hora de sair para o duelo, Mudin encontra Du do lado de fora da casa. Mudin inicialmente pensa que ele está lá para impedi-lo, mas ele diz que não, revelando que está na verdade lá para segui-lo até o duelo. Mudin percebe que Du está apenas se preocupando quando tudo o que planeja fazer é vencer seu rival com isso. Só que Dó se juntam a Mudin a caminho do local do duelo. Na arena, todos estão agitados com uma multidão que quer ver o duelo e aqueles que estão lá para fazer apostas. Por causa das altas odds colocadas em Mudin, a maioria aposta nele momentaneamente. Ele chega à arena com pirulitos na boca e aqueles que o viram acreditam que ele é um fraco e até prefeririam cancelar suas apostas. Quando ele entra na arena, encontra Cho Hyon, que pergunta se ele realmente quer prosseguir com o duelo. Os espectadores,
Ao ouvir isso, acreditam que Mudin foi quem pediu o duelo primeiro, apesar de sua fraqueza, e acreditam que sua loucura está fora de controle. Mudin fica completamente irritado ao perceber que o grupo já está pintando-os como os vilões, e planeja puni-los por isso. Mudin diz confiantemente a Choyeon que não vai ficar parado e deixar que ela roube o manual secreto de seu clã, e é exatamente por isso que ele precisa lutar contra eles. Os espectadores ficam chocados ao ouvir isso, pois nunca esperavam que um grupo de mercadores fosse atrás de uma técnica secreta de artes marciais. Choyeon está totalmente confiante sobre como as coisas estão indo, e acredita que Mudin pagará por tentar agir de forma descolada. O fogo é aceso e todos os preparativos estão prontos para o duelo. O anfitrião anuncia que a testemunha do duelo será Han Igong, da seita Kongdong. Han é visto em pé na varanda, parecendo todo legal e forte, pronto para testemunhar os desejos de seu mestre. Ele diz a Dobo e Mudin para lutarem de forma justa diante da multidão que assiste. Justamente então, Dobo faz uma revelação chocante, dizendo a Mudin que a roupa de combate que ele está usando foi enviada pessoalmente por ele como uma comemoração pelo retorno de Mudin. Mudin sorri ao ouvir isso e saca sua grande espada, dizendo a Dobo que não terá escolha a não ser devolver os bens restantes após o duelo. A multidão inteira fica chocada ao ver isso, pois nunca tinham visto ninguém se envolver em um duelo com uma espada tão grande. Além disso, todos acreditavam que o Imperador das Chamas era conhecido por suas artes marciais desarmadas. Até mesmo Du fica surpreso e pergunta a Seok se Mudin disse algo incomum. Basicamente, os dois inicialmente sugeriram que Mudin fugisse, pois acreditavam que ele não tinha como derrotar seu oponente. No entanto, Seok começa a ter alguma fé em Mudin, dizendo que ele pode ter uma chance. Mas a convicção de Do é completamente diferente. Assim que ambos os lados estão prontos, o árbitro toca o sino para iniciar o combate. Enfurecido, Mudin parte para cima de Dobo logo de cara. Ele balança sua grande espada em direção a ele, desferindo um ataque poderoso e devastador. Dobo desvia por pouco do golpe, mas a força do ataque destrói o chão que atinge. Os espectadores ficam impressionados, pois nunca esperaram que Mudin fosse tão rápido e excepcionalmente forte. O que todos acreditavam era que Mudin não tinha capacidade em artes marciais, mas ele se movia de uma maneira tão insana. Até Dobo está completamente chocado, já que esperava um duelo muito fácil. Mudin continua seu ataque enquanto avança em direção a Dobo mais uma vez. Ele continua balançando sua espada, mas Dobo consegue bloquear o golpe e eles ficam frente a frente. Isso gera um som de colisão e uma visão gloriosa para eles. Choyeon fica surpresa ao ver que Mudin realmente está se mantendo na luta, mais do que ela havia dado crédito. No entanto, ela está convencida de que, não importa o treinamento que ele tenha feito, ele ainda está longe de Dobo. Mudin continua balançando sua grande espada em direção a Dobo, mas ele desvia facilmente graças à sua flexibilidade. À medida que a luta avança, Dobo consegue desferir um contra-ataque que faz Mudin recuar, e ele jura que vai deixar Mudin em uma posição pior do que antes. Ele está confiante de que tem o que é preciso para quebrar a vontade de um homem. Du, que está na varanda, confessa que está impressionado com a resistência de Mudin na luta. Só que então diz a Du que, com o que está vendo, Mudin ainda não revelou seu trunfo. Du acredita que Seok está falando bobagens, mas Seok menciona que assistiu Mudin treinar sozinho em segredo e garante a Du que algo mais poderoso está por vir. À medida que a luta avança, Mudin percebe que sua força está atualmente em par com a de Dobo, o que o leva a questionar o procedimento de treinamento. No entanto, ele não está preocupado, pois não importa quão forte seu oponente seja, ele sempre vencerá. E desta vez, ele planeja matar Dobo. Enquanto isso, Joe está transportando os irmãos de Mudin e chegou ao seu destino com eles dormindo. Ele se lembra de Du dizendo que a razão pela qual ele ainda não veio é porque gostaria de ficar por perto e reunir o que restar de Mudin depois que Dobo o matar. Mesmo que Joe não saiba se o que estão fazendo é certo, pelo menos já começaram, de volta à arena, os dois ainda estão se enfrentando. Mudin não está preocupado porque acredita que Dobo não passa de um novato para ele. Os dois continuam trocando golpes e, embora pareça que estão empatados, alguns acreditam que Mudin realmente tem a vantagem. As pessoas começaram a falar mal de Mudin, dizendo que ele não é tão impressionante. Nesse momento, Dobo lança um ataque poderoso que mira diretamente em Mudin. Du e Seok quase desmaiam ao ver o ataque indo em direção a Mudin, e tudo o que podem fazer é rezar para que ele realmente desvie do golpe. Percebendo que Dobo está em cima dele, Mudin utiliza a primeira forma das 9 espadas inigualáveis, o passo preemptivo. Dobo acerta seu golpe, mas graças à técnica que Mudin usou, ele consegue bloquear, deixando a multidão em choque. Até Dobo fica surpreso e é forçado a recuar. Percebendo que Mudin está enlouquecendo, Dobo reúne sua energia interna em preparação para um golpe final. No entanto, Mudin zombou dele, dizendo que a coleta de sua energia interna era muito lenta. Mudin então ativa a segunda forma de sua técnica e avança em direção a Dobo com muita malícia. Dobo pode sentir isso, e tudo o que consegue fazer é bloquear o ataque de Mudin em uma luta, deixando-o totalmente confuso, pois não consegue acreditar que está perdendo para Mudin. Dobo coloca toda a sua força em bloquear o ataque de Mudin, mas antes que perceba, sua espada se despedaça bem na sua frente. A espada de Mudin passa, cortando Dobo com muita força.
Dobo é jogado ao chão, enquanto Choyon grita de frustração, chamando o nome de Dobo. Dobo fica ali em uma poça de seu próprio sangue, com o braço direito faltando, e Mudin vence automaticamente o duelo. Mudin então se aproxima do braço de Dobo e diz que vai levá-lo como pagamento pelos 17 anos de rancor. Choi fica chocado ao ouvir isso, e Mudin diz que o grupo de mercadores pode realmente encontrar uma maneira de reanexar seu braço. Han salta do lugar onde estava assistindo para verificar Dobo. Choyon também corre em direção a eles, e Han menciona que o núcleo de energia de Dobo também foi destruído. Han encara Mudin, perguntando se ele realmente precisava ir tão longe. Mudin finge estar confuso, perguntando a Han o que ele quis dizer com isso, e Han diz que havia uma clara diferença em suas habilidades, pois a luta já havia terminado há muito tempo. Mudin então responde que, como ele tem uma boca grande, também tem muito a dizer. Mudin pergunta se era realmente necessário usar o golpe do punho das 7 feridas na cabeça de uma criança de 5 anos sem habilidades marciais. Com pura raiva nos olhos, Mudin diz a Han que o que ele acabou de fazer é apenas o fechamento de um rancor que ele vem segurando nos últimos 17 anos. Mudin também acrescenta que eles estão prestes a começar a pagar por tudo o que fizeram contra o clã Hua. Com clara malícia, ele instiga Han e seus subordinados a se prepararem muito bem. Choyeon desaba de joelhos de dor, jurando que nunca esquecerá o que Mudin acabou de fazer. Enquanto Mudin se afasta do palco, os espectadores aplaudem sua vitória, impressionados com a forma como ele esmagou Dobo. Além das coisas belas que testemunharam, perceberam que nunca tinham visto a espada que ele usou no passado. Basicamente, todos estão empolgados porque um novo mestre de artes marciais nasceu. Dui e Seok correm para encontrar Mudin, e ele lhes diz que é hora de voltarem para casa. Enquanto se afasta, ele de repente se vira, perguntando a Do se ele já gastou todo o ouro que lhe confiou. Do responde nervosamente que ainda resta um pouco. Mudin então diz que pode ter que passar pela seita Bango porque precisará pegar dinheiro emprestado. De repente, ele diz a Du que não se importa se ele, Joe e os outros artistas marciais quiserem ir embora, mas avisa que haverá grandes consequências se tentarem levar seus irmãos dele. Ele diz isso com tanta intenção de matar que quase paralisa Dui onde ele está. Enquanto isso, seus irmãos já estão gritando com Joe por tê-los levado embora quando deveriam estar assistindo ao duelo de seu irmão. Joe sabe que estão em apuros quando lê a carta que a pomba acabou de entregar e percebe que Mudin inesperadamente venceu a luta. Du lhe disse na carta que eles foram descobertos e o instou a voltar para casa imediatamente. Sem demora, Joe começa a montar de volta para casa, mas com medo, enquanto as crianças comemoram que querem voltar e ver seu irmão. Mais tarde, Mudin diz a Du que é hora de lidar com a seita Bango e lhe diz para não se preocupar com nada. Embora Mudin agora seja considerado capaz, Du o instiga a não se envolver com a seita Sosu de forma alguma. Percebendo que o velho está apenas exagerando, Mudin diz a ele que não vai. Com isso, Mudin sai para encontrar a seita Bango, mas Sok está preocupado que as coisas possam acabar horrivelmente. Mudin diz que não pode adiar mais as coisas e pede a Sok que fique bem perto dele. Momentaneamente, Mudin chega à seita Bango surpreendendo Ma, pois ele nunca pensou que veria Mudin novamente. Mudin diz a Ma que está ali para pagar suas dívidas, enquanto também zomba de Ma, porque a seita deles agora parece deserta. Ma tenta encobrir sua perda dizendo que a maioria dos apostadores da região só saiu porque precisavam assistir ao duelo dele contra Dobo. Desde que ele afirma que todos foram assistir à sua luta, Mudin pergunta se ele fez apostas em sua partida. Sem dúvida, Mudin tem certeza de que lhe deram as melhores odds, e com isso, teriam feito uma boa quantia de dinheiro. Como eles ganharam algum dinheiro, Mudin automaticamente revela seu interesse, e Ma obviamente sabe que ele está prestes a explorá-los para evitar problemas com ele. Ma lhe diz que eles vão expressar sua gratidão. Mudin fica satisfeito em ouvir isso, já que todos, obviamente, gostam de dinheiro. Ma consegue sentir a aura fria que emana do corpo de Mudin, que simplesmente demonstra que ele está cheio de uma intensa vontade de matar. Mudin então pergunta a Ma sobre seu chefe, o que choca Ma, que pergunta por que ele quer saber onde está o chefe deles. Mudin bate a mão na mesa, dizendo a Ma que ele fica irritado quando precisa fazer uma pergunta mais de uma vez. Mudin está prestes a perder o controle quando o líder da seita, Chae-Woong-gyeol, aparece na sala. Mudin se surpreende ao ver um rosto feio que acaba sendo o líder da seita. Chai confessa que seus meninos já lhe contaram sobre Mudin, e Mudin pergunta por que é tão difícil vê-lo. Mudin não hesita em provocá-lo, dizendo que ele tem um rosto feio. Atrás de Chai está um sujeito interessante e Mudin pergunta se ele é seu servo. O cara exala pura malícia e acaba sendo a morte, Corvo Negro da seita social. Corvo Negro repreende Mudin por estar de olho em seu dinheiro, e mesmo tendo sido avisado para evitar a seita social, Mudin acaba se deparando com um. Mudin simplesmente diz ao sujeito para calar a boca se não quiser morrer. Corvo Negro, irritado, avança em direção a Mudin, pronto para despedaçá-lo, e isso assusta Sok. Mudin não sente nenhuma ameaça vindo de Corvo Negro, pois está determinado a derrubar qualquer um que se coloque em seu caminho.
Mudin lança um palito de comida em Corvo Negro e com tanta força por trás, ele perfura sua mão. É quando o Corvo Negro percebe que Mudin não é um cara comum e que precisa levá-lo a sério. Mudin então diz a Corvo Negro que não quer elogios de alguém tão desprezível quanto ele, mas isso deixa Corvo Negro furioso, e ele corre em direção a Mudin novamente. Desta vez, Mudin decide encontrá-lo no meio do caminho e corre em sua direção, mas de repente desaparece bem na frente dele. Ele aparece atrás dele, chocando-o. Corvo Negro, em pânico, tenta atacar Mudin, mas ele desvia facilmente, deixando claro que está brincando com ele. Corvo Negro não consegue acreditar que alguém tão jovem quanto Mudin está realmente desviando seus ataques. Mudin então decide fazer mais um buraco em Corvo Negro. Mudin empurra o palito em seu olho esquerdo, causando tanta dor que seu grito assusta aqueles que estão assistindo. Corvo Negro cai de joelhos chamando Mudin de um palavrão, dizendo que a seita social virá atrás dele por atacar um membro. Mudin está interessado em ver do que a seita é capaz e chuta Corvo Negro na cabeça, dizendo a ele para incentivar a seita social a vir atrás dele à vontade. No entanto, antes que a seita chegue, Mudin avisa Corvo Negro que ele não sairá da sala vivo. Nesse momento, Corvo Negro começa a implorar, dizendo a Mudin que está disposto a lhe dar tudo o que quiser, desde que poupe sua vida. Mudin se surpreende que Corvo Negro deseje viver, mas como ele lhe ofereceu riqueza, Mudin se contém de enviá-lo para o além. Corvo Negro diz que toda a sua riqueza está em Dachong, mas promete trazê-la de volta. Mudin está pronto para aceitar o acordo, mas garante a ele que será um homem morto se não voltar com o dinheiro. Com o medo se espalhando por seu corpo, ele sai correndo, prometendo voltar o mais rápido que puder assim que terminar de lidar com o Corvo Negro. Ele se vira para Che, que já está se borrando de medo, e lhe diz que é hora de acertarem suas dívidas. Che imediatamente cai de joelhos, implorando para ser poupado, enquanto promete dar tudo o que tem. Mudin ri disso, dizendo a Che que ele não tem nada a oferecer, pois suas propriedades já são dele. Che fica confuso ao ouvir isso, e Mudin lhe diz para somar os lucros que obteve dos plebeus, além das vidas que arruinou manipulando clãs marciais para igualar seus ativos. Com lágrimas nos olhos, Chai diz que está disposto a dar tudo a Mudin, mas isso irrita Mudin, que destrói a mente de Chai, lembrando-o de que ele não pode oferecer o que já possui. O medo toma conta de todos que assistem a isso, e Mudin se volta para eles, perguntando quem está atrás dele na linha de comando. Mas rapidamente se apresenta como o vice-líder da seita e cai de joelhos, implorando para ser poupado. Ele promete a Mudin que viverá honestamente se tiver outra chance. Como ele suplicou sinceramente, Mudin decidiu poupar sua vida. Mudin então pergunta a Ma quanto Che valia, e Ma começa falando de sua casa. Ele diz que tudo vale 4.000 ouro, e que os ativos de Bungo são cerca de 10.000 ouro. Além disso, há um tributo de 500 ouro da seita Sozol. Basicamente, tudo totaliza mais de 20.000 ouro. E Mudin menciona que quer que tudo venha até ele, mas então diz que vai preparar tudo e trazer para ele. Mudin fica satisfeito ao ouvir isso, já que quer que tudo seja tratado sem demora. Assim que Ma sai, Mudin olha para os outros oficiais da seita com uma expressão mortal e lhes diz para começarem a negociar suas vidas. Isso os choca, e ele os lembra de que Ma é a única pessoa a quem prometeu poupar. O medo os domina, e eles começam a implorar para serem poupados. Momentaneamente, Mudin volta para casa com várias caixas cheias de tesouros e dinheiro, deixando-o chocado. Ele diz a Du que cada uma das caixas tem cerca de 400 ouro. Du tenta lembrar Mudin de que a seita Bungo é apoiada pela seita Sozil. No entanto, o principal problema não é a seita Sozil, mas quem está aliado a eles, e esse é um sujeito assustador chamado Ju Sugang. Du acrescenta que a seita também conta com o Corvo Negro e o Corvo Vermelho. No momento em que ouve Corvo Negro, Mudin diz a Du que já lidou com ele. Isso choca Du, e Mudin diz a Du para não colocá-lo no mesmo nível que ele ou Joe, porque qualquer um que vier procurar problemas para o clã acabará 6 pés abaixo da terra. Depois de dizer isso, ele pede a Du que lhe traga um pouco de carne, e também ordena que seus irmãos sejam bem alimentados quando voltarem. Enquanto Mudin se vira para sair, Du não consegue acreditar que Mudin já impôs medo ao Corvo Negro, que é considerado uma ameaça na região. Du basicamente percebe que Mudin é totalmente diferente da pessoa que ele conhecia. Enquanto isso, Choyon contratou assassinos para eliminar tudo que é querido por Mudin, mas ela ordena que tragam uma das crianças viva. No passado, o clã Flame Hua foi bastante bem sucedido, e o notável homem conhecido como Imperador da Chama despertou a admiração de inúmeros artistas marciais que sempre o observavam. Ele até recebeu elogios do prestigiado clã Tang de Sichuan. Em uma única geração, o clã Flame Hua se tornou um clã marcial que ninguém podia ignorar. Aqueles que são considerados artistas marciais de pico até pensam 2 vezes antes de mexer com o clã Flame Hua. Por causa disso, houve um tempo em que o povo de Xichan aplaudia apaixonadamente sempre que os membros do clã caminhavam pelas ruas. No entanto, após a morte do Imperador da Chama, o próximo patriarca mostrou quão desprezível ele era, e por causa disso, o clã Flame Hua gradualmente entrou em declínio. Aqueles que foram leais à família começaram a se afastar, um após o outro. Com isso, a imagem do imperador que uma vez governou seu mundo se dividiu entre aqueles que o lembram e aqueles que não.
mas a única coisa que permanece é que ele é um homem extraordinário. Por causa da imensa aura que Mudin possui ao caminhar, os anciãos começam a compará-lo ao falecido imperador. Logo depois, guerreiros feridos aparecem para informar Du que foram emboscados por assassinos, e o ancião Zhou e um grupo de guerreiros são os únicos lutando contra os assassinos. No momento em que Du ouve isso, ele percebe que os dois jovens estão em perigo e diz aos guerreiros para notificarem Mudin imediatamente. Enquanto avança pela floresta, Zhou se vê enfrentando os assassinos, já que os guerreiros com ele foram derrotados. Mesmo diante de um imenso perigo, ele se mantém firme, pronto para proteger as crianças. Justo quando está prestes a ser dominado, Dui aparece a tempo de lhe dar uma mão amiga. Isso enfurece os assassinos, pois eles quase haviam cumprido sua missão antes da chegada de Dui. O líder dos assassinos grita para seus homens, ordenando que derrubem os dois, e uma nova rodada de batalha feroz se inicia. Du consegue trocar alguns golpes com os assassinos, mas a idade avançada logo o alcança e os assassinos ganham a vantagem. Antes que perceba, ele é cortado no ombro, sendo forçado a recuar. Um dos assassinos então cumpre sua missão e diz aos seus companheiros para matarem uma das crianças. Ele empurra Du para trás, forçando-o a se defender, mas Du se recusa a recuar. Momentos depois, Du é cortado gravemente e grita de dor. Ele cai no chão sem poder se defender ou proteger as crianças. Com Du fora de combate, os assassinos voltam sua atenção para as crianças, perguntando qual delas irão matar ou poupar. Mesmo sem poder fazer nada para ajudar, Do-jun se mantém firme para defender sua irmã, e os assassinos decidem que ele será o escolhido para morrer. Justo quando estão prestes a cortar Do-jun, a voz de Mudin ecoa pela floresta, ordenando que parem onde estão. Ele parece absolutamente ameaçador enquanto corre em direção a eles em alta velocidade, mas os assassinos não parecem assustados, pois Mudin era conhecido anteriormente como lixo. O líder dos assassinos então diz a seus homens para matarem Mudin, já que ele decidiu se meter em seu caminho. Um dos assassinos avança em direção a Mudin, mas Mudin o usa como o primeiro alvo de sua fúria. Ele destrói a espada do sujeito com pouco esforço antes de lançar um golpe vertical que corta o sujeito ao meio. Sem perder tempo, ele passa pelo corpo do sujeito e avança em direção ao restante dos assassinos. No momento em que eles veem quão louco ele é, o líder dos assassinos ordena que seus homens se unam e derrubem Mudin de uma vez. O grupo rapidamente se junta contra ele, mas antes que possam alcançá-lo, Mudin ativa a quinta forma da técnica dos 9 espadas inigualáveis, chamada técnica do matador de exércitos, e corta todos eles como se fossem papel. Um deles tenta surpreender Mudin, mas ele facilmente desvia antes de decapitar o sujeito. É então que o assassino sobrevivente percebe que está enfrentando um monstro. Antes que ele possa fazer outro movimento, seu braço direito é arrancado de seu corpo e ele grita de dor. Mudin então lhe diz para não fazer mais nenhum movimento se ainda quiser permanecer entre os vivos. Mudin se vira para ver Zhou ajudando Do a se levantar, e Do-jun está cobrindo os olhos da irmã para que ela não veja a carnificina à sua frente. Do-jin garante à irmã que eles não têm nada a temer, pois Mudin apareceu e derrotou todos os vilões. Mudin se aproxima dos dois e pergunta se eles estão bem. Do-jun garante que estão, e Mudin sugere que eles devem ter ficado assustados, mas Do-jun diz que não está se proclamando filho de um mestre marcial. Mudin fica aliviado ao ouvir isso e dá um tapinha na cabeça do garoto por sua bravura. Ele então diz ao Elder Zhou para levar os guerreiros feridos e seus irmãos de volta para a propriedade. No momento em que o grupo sai, Mudin volta sua atenção para o último assassino, dizendo-lhe para manter a boca fechada sobre seu braço cortado. Mudin então pergunta se ele foi enviado pelo grupo de comerciantes Qianhua. O sujeito hesita antes de responder, e Mudin lhe diz que pode poupar sua vida se ele responder honestamente. O assassino fica curioso ao ouvir isso, e rapidamente revela que Choyon os contratou através da facção da Floresta da Morte. Depois de contar a Mudin o que sabe, ele pergunta se Mudin vai deixá-lo ir, como ele disse. Mudin então lhe diz para correr de volta para Choyon e informar que ele eliminou o grupo que ela enviou atrás de seus irmãos, e para avisá-la que ele virá em busca de sua cabeça a seguir. Mais tarde, todos têm os olhos em Mudin enquanto ele caminha pela rua com o corpo ensanguentado. Aqueles que o menosprezaram no passado não podem mais fazer isso, pois não podem arriscar se tornar uma de suas vítimas. As pessoas estão curiosas para saber se o prodígio que conheceram quando ele era criança finalmente voltou. Depois de se certificar de que acumulou aura suficiente na rua, Mudin finalmente retorna para casa e Maseok corre para recebê-lo, mas Mudin empurra sua cabeça para o lado. Ele pergunta a Maok se os guerreiros feridos estão todos no salão de medicina e ele diz que sim. Maok revela que Do-jun e sua irmã também estão descansando em seus aposentos para recuperar as forças. Mudin fica feliz ao ouvir isso e diz a Mak para preparar um banho para ele. Momentos depois, Mudin se mergulha no agradável banho preparado para ele por Mudin. Enquanto toma seu banho, ele pensa em seus irmãos e em seu desejo de mantê-los longe das maldades do mundo. Embora sejam crianças de um clã marcial, Mudin não acha certo que eles sejam expostos à crueldade em uma idade tão jovem. No entanto, ao mesmo tempo, ele se preocupa por estar projetando seu medo do passado sobre eles. No dia seguinte, no salão de medicina, Mudin se aproxima do ancião Zhou para perguntar sobre o manual da arte da chama vermelha. Zhou fica chocado ao ouvir isso, e Mudin pergunta por quê. Ele fica surpreso.
Joe pergunta por que ele está pedindo o manual e Mudin percebe que Joe está preocupado que ele vai ter uma recaída e causar problemas. Joe responde sutilmente que essa não é sua razão, e Mudin basicamente lhe diz que planeja treinar sozinho, já que Joe está fora de combate no momento. Mudin também pode ver que Joe está duvidando de sua capacidade, mas Joe nega isso. Mudin então garante a Joe que ele não tem nada com que se preocupar, pois não vai fazer uma cena. Percebendo que Mudin não tem más intenções, Joe finalmente lhe fornece o manual. Depois que Mudin se vai, Joe expressa sua preocupação a Du, perguntando se ele não tomou a decisão errada ao dar o manual a Mudin. Du lhe diz para não se preocupar, pois Mudin tem demonstrado uma excelente habilidade com a espada ultimamente. Du diz que foi por causa de Mudin que eles conseguiram sobreviver à tentativa de assassinato. Du também acrescenta que Mudin parece ter sido curado, e acredita que o tratamento do taoísta está funcionando. Joe concorda que o tratamento está funcionando, mas ao mesmo tempo se pergunta se o tratamento também está ajudando em suas habilidades marciais. Du também menciona que a súbita melhora de Mudin é algo a ser notado, e acredita que ele teve um encontro fatídico, pois essa é a única explicação para sua melhora repentina. Joe está feliz com o andamento das coisas e acredita que o declínio do clã está finalmente chegando ao fim. No campo de treinamento, Mudin chama seus irmãos para treiná-los. Mudin explica o conceito de todo o treinamento, dizendo que eles devem se mover de forma muito fluida. Ele menciona que é uma técnica de movimento fundamental que ele criou com base nas inúmeras experiências de combate real. Os dois ficam impressionados ao ouvir isso, e só Yeon interrompe expressando seu choque. Como o ancião Joe afirmou que Mudin não tem experiência real de combate, Do-jun não consegue acreditar que sua irmã está basicamente dizendo as coisas como são. Mudin então sugere que eles deixem de lado as conversas entediantes e diz aos dois para virem até ele com a técnica básica de punho que aprenderam. Os dois assumem suas posições e atacam Mudin ao mesmo tempo, mas seus movimentos deixam Mudin extremamente desapontado. A exibição dos dois faz Mudin se perguntar se realmente são de um clã marcial. Ele percebe que os dois carecem do movimento básico para serem considerados artes marciais. Frustrado com a fraca apresentação que estão mostrando, ele lhes diz para parar. Ele diz que eles precisam parar de treinar por hoje porque sua cabeça dói. Os dois ficam surpresos ao ouvir que ele está dizendo que tem dor de cabeça quando nem tocaram sua cabeça. Mudin então mente, dizendo que os dois são mais habilidosos do que ele pensava. Ele lhes diz que a única coisa que precisam fazer no momento é fortalecer seus corpos antes de aprenderem qualquer técnica avançada. Depois que os dois se vão, Mudin percebe que tem uma grande tarefa em mãos e que não será fácil. Ele então percebe que seu mestre também deve ter tido dificuldades para treiná-lo. No entanto, Mudin está preparado para restaurar a grandeza do clã, já que ele foi o responsável pelo que aconteceu. Além disso, Mudin pretende derrotar a única pessoa que ele falhou em derrotar em sua vida anterior. Mudin então pega sua espada e começa seu treinamento solo, e ele pode ver claramente que a espada ficou realmente leve em sua mão. Ele também percebe que sua velocidade está aumentando a cada repetição das formas de espada. Alguns dias depois, Du e Joe finalmente retornam ao trabalho. Mei-sak lhe diz que fizeram tudo o que ele pediu, e ele os elogia pelo bom trabalho. Mas Mei-sok queria mais. Mudin o lembra com raiva do que teria acontecido se ele tivesse chegado ao local um pouco mais tarde. Mudin então avisa os anciãos, dizendo que eles vão morrer se algum dia fizerem uma loucura dessas novamente. Os dois reconhecem isso e se curvam para Mudin, pedindo desculpas por serem tolos. Momentos depois, o tal taoísta que tratou Mudin, do Young-soo, aparece. Mudin não sabe quem ele é e já o insultou antes que Mei-sok lhe dissesse que ele é o taoísta que o tratou. Mazak pede desculpas ao velho, dizendo que Mudin não se recuperou completamente, razão pela qual ele está agindo dessa forma, mas Mudin o expulsa por falar besteira sobre ele. Mudin então decide entrar na brincadeira e diz ao velho que sente muito por não reconhecê-lo. Mudin o incentiva a segui-lo, já que ele deve estar exausto de sua longa jornada. Alguns dias antes, Malk havia contado a Mudin sobre o sacerdote taoísta, dizendo que ele herdou a linhagem taoísta da seita Wudang. Mak afirma que Mudin foi curado graças à energia positiva do sacerdote e revela que o chefe dos serventes pagou uma quantia enorme para convidar o taoísta. Agora, no presente, Mudin está feliz por finalmente conhecer o homem. Por isso o convida a entrar no recinto. Mudin então pergunta se é verdade que ele herdou a linhagem taoísta da seita Wudang. Young-soo confirma isso. Enquanto age de forma descolada, ele menciona que é o único taoísta a herdar a essência da verdadeira linhagem da seita Wudang. No momento em que Mudin ouve isso, ele bate os pés e pergunta com toda a seriedade se ele é realmente o imortal branco de Wudang, porque nunca ouviu falar de nenhum sucessor da linhagem taoísta de Wudang ainda vivo. Young-soo quer agir como um tolo, mas Mudin o avisa que ele tem um curto período de tempo para se explicar antes que ele mude de ideia. O taoísta mantém sua inocência, perguntando a Mudin se ele está duvidando da única pessoa que o curou, mas Mudin imediatamente saca sua grande espada. Ele diz a Young-soo que, já que ele está afirmando ser um taoísta, não deveria ter problemas em desviar de seu golpe. Mudin balança sua espada e quase acerta, cortando o velho ao meio, mas o golpe deixa uma enorme marca no chão.
Masik e os anciãos entram em pânico ao ver isso, porque acreditam que ele está enlouquecendo. Mudin diz ao trio para ficarem quietos e trazerem água, porque ele quer mostrar algo engraçado. No momento em que a água chega, Mudin molha Yang-Su com ela. Yang-Su ainda tenta agir como se não soubesse de nada ao perguntar a Mudin se essa é a forma como eles retribuem a bondade no clã. Mudin o ignora e agarra sua longa barba, que imediatamente se solta, chocando os anciãos e Mei Sok. Até Yang-Su percebe que está em apuros porque descobriram que ele está usando uma barba falsa. Mudin faz piada dele, dizendo que ele até tentou colar a barba com cuidado. Yang-Su logo se vê respondendo a Mudin e seus acompanhantes, e Masaki pergunta a Mudin o que ele planeja fazer com o sujeito. Mudin responde que não tem intenção de deixar Yang-Su ir, e diz que pode até cortar seus membros e transformá-lo em um eunuco também. Yang-Su entra em pânico ao ouvir isso, e começa a implorar a Mudin para poupá-lo. Mudin garante a ele que não tem intenção de matá-lo, porque se o fizer, não haverá como ele recuperar seu dinheiro. Mudin diz que só quer cortar seus membros, mas Yang-Su implora com medo, pedindo a Mudin para deixar suas partes do corpo intactas. Yang-Su promete devolver todo o dinheiro que ele enganou. Mudin aceita o acordo, mas avisa que também vai cobrar dele por não cortar seus membros e sua masculinidade. Assustado por seus membros, Yang-Su diz a Mudin que está pronto para devolver qualquer quantia, desde que Mudin o deixe inteiro. Mudin então pergunta quanto o cara coletou dele, e Du revela que ele pagou 50 Niang de ouro. Mudin ouve isso e expressa sua decepção sobre quão ingênuo Du é por ter caído no golpe de Yang-Su. Em sua defesa, Du diz que ouviu que Yang-Su era um grande curandeiro. Mudin então se volta para Yang-Su, dizendo a ele que a primeira coisa que ele vai fazer é devolver os 50 de ouro. Yang-Su revela sua intenção de devolver o dinheiro, mas afirma que o dinheiro está de volta em sua residência em Jinyang. Sem hesitar, Mudin diz a ele para liderar o caminho até Jinyang, que fica a 4 horas de distância. Du e Joe perguntam se devem ir junto, mas Mudin diz que não há necessidade disso, já que eles ainda estão se recuperando. Ele os incentiva a ficar em casa e garantir que não haja problemas. Ao sair com Yang-Su, Du percebe a preocupação de Joe e o incentiva a confiar no cara nesse assunto, porque ele não é mais o homem que costumava ser. Momentos depois, eles chegam ao local onde a carruagem de Yang-Su está esperando, e Mudin fica chocado ao ver o tipo de carruagem luxuosa em que o cara está viajando. Isso basicamente mostra o quão bem seu negócio de golpes está indo. Mudin fica ainda mais impressionado quando entra na carruagem e vê o quão decorada ela é. O interior é revestido de algodão e finalizado com couro, e Yang-Su diz que está perfeitamente feito porque ele viaja muito, então conforto é uma necessidade. Mudin sorri, dizendo que Yang-Su tem uma forte ética de trabalho para alguém que é cozinheiro, e pergunta por que ele não está fazendo um trabalho honesto, já que é um profissional. Yang-Su inclina a cabeça para Mudin, garantindo a ele que vai embarcar em algo legítimo a partir daquele momento. Mudin então se deita confortavelmente, dizendo ao velho que ele precisa dormir. Ele sugere que o acorde quando chegarem ao destino. Yang-Su reconhece a ordem e assegura a Mudin que o acordará no momento em que chegarem. No fundo, Yang-Su tem más intenções em relação a Mudin e não pode esperar para mostrar a ele o que acontece quando alguém o prejudica. A carruagem logo parte, e após algumas horas de viagem, eles chegam a uma área muito silenciosa e isolada da floresta. Yang-Su sai da carruagem para encontrar um conhecido que parece ser um bandido. Ele diz ao cara que Mudin está dormindo profundamente dentro da carruagem. Ele diz ao bandido para arrastá-lo para fora e fazer um exemplo dele. O cara grande está animado para fazer isso porque não entende por que alguém mexeria com o negócio de um taoísta. O cara grande entra na carruagem e desferiu um soco em direção a Mudin. Justo quando seu soco estava prestes a atingir Mudin, ele se vira para bloquear o golpe com sua espada. Mudin sorri maliciosamente enquanto pergunta se já chegaram. Mudin está enojado com o cara em pé acima dele e o manda voar para fora da carruagem, chocando Yang-Su. O bandido sente o impacto do golpe de Mudin percorrendo seu corpo e decide levar a sério a situação, pois a afirmação sobre Mudin ser impressionante não é falsa. Mudin sai lentamente da carruagem, perguntando a Yang-Su quando seu destino se tornou uma floresta isolada. Mudin finalmente percebe que ele também é um alvo para o taoísta. Ele pensou que era apenas um golpista, mas então percebeu que tinha outros esquemas também. Mudin não se ofende com isso porque estava procurando alguma ação de qualquer maneira. Mudin libera uma aura avassaladora de seu corpo enquanto diz ao cara grande que gostaria de ver do que ele é feito. O cara grande consegue sentir a pressão vindo de Mudin e chama o resto de sua gangue para sair, para que possam derrubar Mudin juntos. 3 outros caras grandes emergem de seus esconderijos, e acaba que eles são conhecidos como os 4 demônios de Zhongshan. No momento em que Mudin os observa bem, ele pode ver que eles estão empunhando energia demoníaca, mas não diz nada sobre isso. Mudin faz referência à variedade em suas armas e diz que gostaria de ver a profundidade de suas habilidades sem perder mais tempo. Mudin avança em direção ao líder da equipe e o empurra para longe de seus companheiros. Ele o coloca na defensiva, enquanto continua lançando uma série de ataques contra ele. O resto da equipe logo percebe que Mudin está atrás apenas do cara, e eles se mobilizam para ajudá-lo.
Até mesmo o cara que está sendo atacado sente o impacto severo dos golpes de Mudin. Ele compara os ataques a um pesado maço. Logo, ele perde o equilíbrio e Mudin o chuta no rosto, esmagando sua boca. Nesse momento, o resto da equipe alcança, e o mais próximo tenta decapitar Mudin com seu machado, mas Mudin desvia facilmente e desferiu um poderoso golpe de cotovelo em seu abdômen, fazendo o cara gritar de dor intensa. Os outros dois tentam derrubar Mudin com um ataque em pinça, mas ele desvia, forçando os dois a estenderem os braços demais. Isso cria uma abertura para Mudin facilmente socar um deles no chão. Mudin então vai atrás do último cara, que tenta bloquear o ataque de Mudin com sua espada, mas ela se despedaça bem na frente dele. A espada de Mudin quase corta o cara ao meio, mas Mudin se contém. A vida do cara passa diante de seus olhos, e enquanto ele ainda treme com isso, Mudin o manda voar com um poderoso chute no peito. Com isso, Mudin derruba os quatro e os coloca de joelhos, lutando para respirar. Durante a luta, ele confirmou que eles estão usando artes demoníacas, mas isso o deixa se perguntando como há artes demoníacas nas planícies centrais. Mudin os considera seus juniores e não quer matar seus juniores. Ele está contemplando o que fazer quando o líder da equipe grita, dizendo a Mudin que eles estão se rendendo. Ele implora a Mudin para poupá-los, e é nesse momento que Yang Su percebe que está em apuros, pois Mudin conseguiu derrotar facilmente os 4 demônios de Zhongshan. O líder da equipe admite que já perceberam que Mudin estava muito acima deles após os primeiros movimentos. Mudin então pergunta por que eles continuaram brincando quando já sabiam disso. Mudin garante aos caras que vai poupá-los, mas que vai destruir seus núcleos de energia e cortar seus meridianos. No momento em que ouvem isso, o líder da equipe se coloca de joelhos e implora a Mudin para não arruinar suas vidas como artistas marciais, pois eles apenas fizeram o que lhes foi dito. Mudin então diz ao cara para parar de reclamar, pois eles já são velhos como estão. Mudin exige saber de quem eles aprenderam, e o cara inicialmente finge estar confuso, até Mudin dizer que gostaria de conhecer seu mestre. Mudin menciona que pode ver claramente que eles estão usando energia demoníaca, mesmo que seja patética. Mudin está curioso para saber quem lhes ensinou artes demoníacas, e o líder da equipe revela que não sabem o nome dele. Mudin fica irritado ao ouvir isso, pois não consegue acreditar que eles são um bando de discípulos inúteis que não sabem o nome de seu mestre. O líder da equipe então confessa que seu mestre nunca lhes disse seu nome e acrescenta que eles não deveriam procurar por seus outros discípulos. Mudin responde que eles deveriam ter apenas abaixado a cabeça e aprendido artes marciais ruins em vez de se envolverem em banditismo. O líder da equipe rapidamente corrige a concepção errada de Mudin, dizendo que eles não são ladrões. Ele menciona que apenas ajudaram o negócio de seu irmão por fora. Mudin fica surpreso ao ouvir isso e os repreende por ajudá-lo mesmo sabendo qual é o negócio de Yang Su. É quando o líder da equipe revela que acreditavam que ele estava no negócio de salvar vidas. Mudin decide deixá-los ir e diz para pararem de serem capangas de Yang Su. Ele ameaça matá-los se algum dia os vir fazendo coisas ruins novamente. O líder da equipe agradece a Mudin por ter misericórdia deles e Mudin se volta para Yang Su, dizendo que o valor da conta que ele vai pagar acaba de aumentar. Na verdade, ele vai pagar por mexer com sua saúde mental. E isso deixa Yang Su totalmente horrorizado. Depois que a carruagem parte, os 4 irmãos de repente despertam para o fato de que Mudin é alguém digno de ser seu mestre. Os 4 então correm atrás da carruagem e conseguem fazê-la parar. Mudin se pergunta por que a carruagem parou até sair e encontrar os 4 se curvando para ele e chamando-o de chefe. Os 4 dizem a ele que estão prometendo lealdade com a garantia de que vão servi-lo até morrer. Eles imploram para que Mudin os aceite, mas Mudin acredita que os 4 estão sofrendo por terem sido espancados por ele. Ele tenta descartá-los, mas os 4 rugem ainda mais alto, exigindo que ele cuide deles, revelando que ainda são bem jovens. Isso surpreende Mudin, que pensa que os 4 são velhos, já que todos têm rostos feios. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se você gostou deste vídeo, comente próxima parte na seção de comentários. Também se inscreva no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.